Prometido, há muito tempo, há muito, isto agora é uma parte de uma entrevista, tínhamos já prometido isto há muito, é uma entrevista com o chefe da guerrilha de um outro conflito, do Myanmar. É o vice-comandante militar de uma coisa que se chama Exército de Libertação de Kautulei e é feita em português corrente. Ou seja, a pessoa em causa é uma pessoa que fala um português igual ao nosso, se não melhor, mas hoje temos a entrevista realmente de 10 minutos. Vamos ouvir, vamos ver. Com drones, emboscadas, duelos de artilharia e batalhas campais. O país de 55 milhões de almas, mergulhado na continuada violência de uma cruel guerra civil, que hoje conhecemos com o nome oficial de Myanmar, é a antiga Birmânia, a que o colonizador britânico chamou Burma. Fica no noroeste do Sudeste Asiático, rodeado por duas potências nucleares, China e Índia, e por um país importante para a guerrilha Karen, a Tailândia, que recebe muitos civis refugiados daquele povo. Os Karen são uma etnia complexa do sudeste do Myanmar, que desde 1949 lutam por um Estado independente, a que chamam Kautulei. Muitos são cristãos, numa região essencialmente budista. Para além dos Karen, cujo campo de atuação aparece neste mapa, a vermelho, há vários movimentos armados do norte ao sul de Myanmar, correspondentes a mais de 8 grupos étnicos, quase todos com intenções de democratização, autonomia, federação ou ruptura com o Estado criado após o fim da administração britânica e que muitos consideram uma criação artificial. Hoje falamos com Sagapo, o vice-chefe militar de um dos grupos de guerrilha Karen, o KTLA. O KTLA combate a junta militar que voltou a tomar o poder na capital, Naypyidaw, através do golpe de Estado de fevereiro de 2021. Cidadão da União Europeia e fluente em português, Gaipo explica o complexo mosaico da guerra civil na antiga Birmânia. Tenente-General Gaipo, bem-vindo ao leste-oeste. Quantos grupos armados é que neste momento lutam para defender os interesses do povo Karen? Neste momento, objetivamente que é o KTLA. Outros grupos, neste momento, não combatem ativamente o exército da junta, em seguimento do acordo de cessar-fogo antigo, que já foi revogado, mas que ainda os inibe pelo constrangimentos políticos de lutar no terreno. E quando falamos nos vários grupos, interessa falar no seu, que defende aquilo que os Karen chamam o Estado de Kautulei. Quantos homens armados é que verdadeiramente o seu grupo representa ou mobiliza? Numa guerra que é, obviamente, uma guerra não convencional, uma guerra assimétrica, como costumamos dizer, não é? Cerca de 4.000 homens, perto de 4.000 homens, 3.800 homens. Com meios suficientes para este tipo de guerra ou precisavam de mais meios? Precisamos de muito mais meios. Muito bem. Diga uma coisa, se falarmos nestas campanhas que neste momento estão a dar-se, acha que o vosso grupo, apesar de ser um grupo relativamente recente, tem conseguido alguns êxitos militares ou não? Temos, apesar de ser um exército novo, cisão do exército da CNU, antigo, começou com 400 homens e agora estamos com 4.000. Conseguimos ocupar posições da junta birmanesa, como comando regional, o comando batalhão e muitas outras posições, e conseguimos até ocupar temporariamente uma cidade que é a terceira cidade no estado de Kautulei, o estado de Karen, que é a cidade de Kokorek. Tivemos que retirar no fim de uma semana, porque não era fácil manter o controle da cidade. Os combates em que estão envolvidos envolvem ou mobilizam muitos homens, são pequenas emboscadas, são verdadeiras batalhas, são guerrilhas, ações de guerrilha, há de tudo. De facto, há de tudo. Basicamente, porque estamos em numérica inferior, normalmente, e também temos menos poder de fogo,
Os birmaneses são utilizados, nos últimos meses, sobretudo, aviões novos que receberam da Rússia, são o Sukhoi Su-30, e que utilizam já bombas inteligentes com GPS, e que são mortíferas, são muito perigosas, e é por isso que nós não concentramos forças. Espalhamos muito as nossas forças. Só concentramos no último momento antes de um ataque mais importante. Portanto, há tudo, há emboscadas, guerrilha, e há às vezes ataques também a grandes posições. E as vossas armas são essencialmente, penso eu, armas ligeiras, também provavelmente algumas pesadas, mas de onde é que vêm as armas? As armas são capturadas ao inimigo, vêm do mercado aberto, que na Tailândia, pronto, é um eufemismo, não é? São fundamentalmente as armas mais pesadas que temos, são morteiros 120, RPG 14, RPG 7, desculpa, e morteiros de 80, mas o morteiro de 120 temos poucos. E tem alguns meios de reagir à Força Aérea birmanesa ou não? Não temos mísseis para controlar a Força Aérea. Utilizamos muitos drones neste momento. Diga-me uma coisa, o chamado Myanmar, a antiga Birmânia, e por arrastamento Katulei ficou numa zona estratégica com muitos vizinhos, e gostava muito rapidamente que me dissesse 3 vizinhos que eu vou aqui selecionar: Tailândia, China e Índia. Tailândia é o mesmo vosso vizinho de Katulei, pois os outros são mais afastados. Mas se quisesse dizer numa frase qual é a posição de cada um deles em relação a este conflito, o que é que diria? Vamos começar pela China. A China tem os seus interesses, tem interesses instalados na Birmânia, tem muito investimento na Birmânia, e para a China a Birmânia é estratégica, geoestratégica, permite-lhe também o acesso ao Oceano Índico sem que dar, enfim, à marinha chinesa, é fundamental. E a China nunca vai prescindir de ter um peso e o controle, digamos, da Birmânia. A Tailândia, que é o nosso vizinho direto, com quem temos que conviver, até porque muitas vezes os nossos líderes, pronto, nós, inclusive, passamos da Tailândia para a Birmânia, através de uma fronteira de 1000 e tal quilómetros, que é uma fronteira porosa, mas que tem que haver boa vontade, alguma compreensão por parte das autoridades, e também, sobretudo, locais, o exército e a polícia de fronteira tailandesas, para as pessoas poderem movimentar minimamente naquela zona. A Tailândia já apoiou mais a junta militar, a Tailândia também faz o seu papel, apoia sempre quem pensa que seja mais forte. Já não apoia, embora tenha relações com a junta militar, tanto a junta, por causa da pressão internacional, e também porque viu que a junta também está com muito pouco poder, e de facto são os grupos étnicos, sobretudo aqueles que fazem fronteira com a Tailândia, inclusive nós, Karen, que serão os futuros parceiros da Tailândia. E a Índia? Tem algum papel? Pouco. A Índia vê com algum medo, vê com algum receio a influência chinesa, como é óbvio. Mas tem pouco papel. A Índia faz fronteira com a Birmânia do outro lado, junto ao Estado Xin, que é uma pequena etnia, que neste momento luta também contra o regime central, contra o regime militar. O vosso grupo e os grupos que se aliam a ele, e, enfim, os políticos e a população, têm objetivos, obviamente. Vocês com certeza têm um objetivo a curto prazo e terão um objetivo a médio prazo e um objetivo a longo prazo. Diga-me o curto, médio e longo prazo. O curto prazo é combater e vencer as tropas do exército birmanês, as tropas da junta, libertar o país, como primeiro passo. O segundo passo, o diálogo nacional dentro do Estado de Karen, e depois a realização, havendo condições, de um referendo para que o povo se possa exprimir em termos de determinação. Embora nós somos pessoalmente, eu sou pessoalmente também, apoiantes da independência. Qual foi o papel do Dr. Ramos Horta, timorense, na vossa causa? Teve um papel fundamental, tenho que agradecer que foi sempre meu amigo, somos amigos desde 1998. Na altura ele também andava no lobby e também, pronto, não tinha, Timor-Leste também não era independente. Abriu muitas portas, como diplomata era na altura
vice-ministro para os estrangeiros da CNU, mas não era acreditado, abriu muitas portas, ensinou-me muita coisa em relação à diplomacia e de facto devo muito a ele em termos de facto o sucesso que depois tive em termos dos contactos internacionais. Agora, para nós também Timor passou a ser um exemplo, e para o povo também passou a ser um exemplo daquilo que nós gostaríamos de ser.